Então, pessoal, desculpa, fomos interrompidos aqui no final do vídeo, né? Falávamos então desse mecanismo de controle do legislativo sobre o executivo pela possibilidade de deliberação do veto presidencial em cima de uma lei, a respeito de uma lei aprovada no parlamento, podendo inclusive derrubar esse veto, tá? E íamos então fazer a leitura do artigo 57, inciso 4, que comenta sobre a competência do Congresso Nacional. Inciso 4, em conhecer do veto e sobre ele deliberar, né? Depois, o 66, parágrafo 4º, diz de que modo é feita essa deliberação, né? O 66 diz que, parágrafo 4º, que o veto ele será apreciado em sessão conjunta, tá? Ou seja, entre as casas do Congresso Nacional, né? Dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado por voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, tá? Então, a possibilidade, né, de o poder legislativo derrubar um veto promovido, né, por parte do poder executivo, tá? Então nada mais é do que um mecanismo de controle do legislativo sobre o poder executivo. E aí temos outros exemplos, né, pessoal? Os slides aí trazem outros exemplos para vocês, como por exemplo o 101, parágrafo único da Constituição Federal, que fala da nomeação dos ministros do STF pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pelo Senado, tá? Então, mecanismo de controle do Legislativo, ou seja, do Senado Federal, na escolha dos ministros do STF por parte do Executivo, tá? O 104, parágrafo único, fala também da nomeação dos ministros do STJ por parte do presidente da República, porém essa escolha passa por uma aprovação do Senado. Então nada mais é do que um controle do Legislativo sobre essa escolha feita pelo Poder Executivo, tá? E trazemos aí outros exemplos, como o 36, parágrafo 1º, o 41, 9 da Constituição, o 73, dentre outros dispositivos que vocês vão encontrar que a Constituição traz mecanismo de controle, implementando então aquele sistema de freios e contrapesos, ok? Exemplificando agora, né, trazendo outros exemplos de mecanismos de controle do legislativo sobre o judiciário agora, tá? O 52, inciso 2, fala da competência para julgar os ministros do STF e os membros do CNJ por crimes de responsabilidade, né? O 52 menciona a competência do Senado, tá? Então compete ao Legislativo, inciso 2, processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ, e aí continua, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. Nada mais essa primeira parte de processar e julgar os ministros do STF e os membros do CNJ, ou seja, membros do Poder Judiciário, nada mais é do que um mecanismo de controle do Legislativo sobre o Poder Judiciário, né? Depois, o 58 da Constituição, lá no parágrafo 3º, fala das chamadas CPIs, da possibilidade de criação de comissões parlamentares de inquérito com poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, tá? Vamos ver o que dispõe o 58, parágrafo 3º. Diz assim, ó. Compete então ao Congresso Nacional e suas casas, né? Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores, tá? Então, quando há ali atos, né, infracionais cometidos por parlamentares ou até mesmo pelo Poder Executivo, né, o Poder Legislativo ele pode instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, que na verdade é uma comissão investigativa.
tem natureza de investigar aqueles fatos determinados, aquelas condutas ilegais, né, praticadas pelas autoridades do Estado, né, e através dessa comissão parlamentar de inquérito faz ali a investigação, tem poderes próprios de investigação, como se fosse uma autoridade judicial, tá? Então, esses poderes, né, que são outorgados ao legislativo de investigar, de promover essa investigação, né, que é um ato típico dos órgãos judiciais, nada mais é do que um mecanismo de controle recíproco. Um mecanismo, nesse caso, de controle do legislativo sobre o poder judiciário, certo? Depois a gente traz outros exemplos aí para vocês, mas por exemplo, citando rapidamente o 48, inciso 8 e o 48, inciso 15 da Constituição. O 48, inciso 8, fala da competência do Senado para decidir sobre a concessão de anistia, né? A anistia nada mais é do que um perdão, né, concedido aí em caráter oficial por parte do Estado, tá? Então é um perdão com relação a penas, né, àqueles que foram sentenciados e apenados, tá? O 48, e isso também é um mecanismo de controle do legislativo sobre o judiciário. O judiciário aplica pena, né? E o legislativo ele pode, em casos expressos na lei de anistia, né, conceder esse perdão pela prática criminosa, tá? Outro exemplo, 48.15, né, que diz que compete ao Senado fixar o subsídio dos ministros do STF. Né, o valor dos subsídios, do salário, dos vencimentos do ministro do STF. Nada mais é do que uma forma do legislativo controlar o poder executivo, né, no que diz respeito à fixação dos seus subsídios, ou melhor, dos subsídios dos ministros do STF, né, dos membros da cúpula do Poder Judiciário, e é com base nesses vencimentos que são fixados os vencimentos dos demais órgãos que compõem o Poder Judiciário, bem como dos deputados federais, estaduais, dos vereadores, né? Eles têm todos como referência o subsídio dos ministros do STF. Então essa competência atribuída ao legislativo nada mais é do que um mecanismo de controle do legislativo sobre o judiciário, certo? Exemplificando com outros mecanismos de controle recíproco, agora falando do controle do executivo sobre o poder legislativo, tá? Citamos aí no material de vocês o artigo 62, que fala sobre a possibilidade da edição de medidas provisórias em caso de relevância e urgência, medidas provisórias que terão força de lei, né? Nós até citamos esse exemplo anteriormente, quando falávamos de funções atípicas, né? Porque a função de legislar, ela é típica do poder legislativo. Quando o executivo acaba legislando por meio de medidas provisórias, claro, não é em qualquer caso, é em casos de urgência e sobre matérias de relevância para a sociedade, né? Para matérias relevantes no seio do Estado, tá? Essa possibilidade de legislar por meio de medidas provisórias nada mais é do que um controle do executivo sobre o legislativo, né? Para que então o executivo nessas questões urgentes não dependa do poder legislativo para a edição de uma lei às pressas, né? O 62 ele menciona isso, que em caso de relevância e urgência o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tá? Então, vocês depois vão estudar ainda o processo, né, legislativo completo aí para a aprovação da medida, das chamadas medidas provisórias, tá? Então, essa nada mais do que um exemplo que nós trazemos aqui de mecanismo de controle do executivo sobre o poder legislativo, tá? Depois, pessoal, outro exemplo de controle do executivo sobre o legislativo é a possibilidade de sanção ou veto, né, presidencial aos projetos aprovados no parlamento, né? A possibilidade, então, do poder executivo vetar por razões de inconstitucionalidade, por razões de interesse público, né, um projeto de lei que foi aprovado no parlamento, ou sancionar, né, dar lá o de acordo e transformar aquele projeto numa lei. Nada mais é do que um controle que o executivo exerce sobre os atos produzidos no âmbito do poder legislativo, tá?
E aí citamos outros exemplos para vocês, mas a título de ilustração, né? Não vamos aqui trazer todos os exemplos, todas as hipóteses, mas apenas ilustrar que a nossa Constituição ela traz esse sistema de normas de controle recíproco de um poder sobre o outro, tá? O 63, inciso 1, que menciona lá a não admissão quanto ao aumento de despesas nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República, tá? Então nada mais é do que uma forma do Poder Executivo controlar os projetos de lei que são editados no âmbito do Legislativo. Eles podem aprovar as leis, mas eles não podem aumentar as despesas que seriam realizadas pelo Poder Executivo, tá? Porque essa competência ela é exclusiva do Presidente da República. Certo? Então nada mais é do que uma forma do Executivo controlar o Poder Legislativo quando ele exorbita no seu poder de legislar, né? E acaba ali criando uma despesa nova, uma despesa maior do que aquela previsão contida no orçamento do Poder Executivo, ok? E existem outros aí, né? Mas avançando então um pouco mais, né? Ou melhor, eu volto no próximo vídeo, vamos fazer uma quebra aqui e volto no próximo vídeo para falar agora dos controles do Executivo, mecanismos de controle do Executivo sobre o Poder Judiciário.